Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar um pouco aqui ainda sobre o nosso primeiro módulo da segunda unidade, quando nós falamos sobre rede de computadores, né? Eu estou utilizando aqui um programa que é um software livre chamado Emaze, de apresentação de slides, muito parecido com o PowerPoint e com o Prezi. Nós vamos ver algumas informações aqui dos caminhos da inovação na rede de computadores. Aqui tem uma figura mostrando a rede, né, com vários notebooks, vários PCs aqui. Na verdade é uma brincadeira fazendo uma alusão, né, a uma rede e os computadores na rede. Do que efetivamente nós vamos falar? Nós vamos falar, né, sobre redes. Essas redes estão inseridas no campo das telecomunicações. E o que seria telecomunicações? É a comunicações de informações por meios eletrônicos. É a união, né, entre o computador e a comunicação, e o termo telecomunicações geralmente refere-se a todos os tipos de comunicação de uma longa distância que utilizam operadoras em comum, que pode ser incluída através de um telefone, uma televisão e um rádio. Redes e sistemas. O que são essas redes e sistemas? É um escritor, né, que fala sobre, é um estudioso desses componentes. Ele fala que justamente se dá através do componente para fazer montar o que seria uma rede e um sistema. Seria um hardware, as mídias de comunicação, as redes de comunicação, os processadores de comunicação, um software de comunicação, provedores de comunicação de dados, protocolo de comunicação e aplicações de comunicação. É através desses componentes que nós conseguimos gerar, né, o que significaria redes. Quais seriam os objetivos principais de uma rede? Apoiar e disseminar a informação em grande escala, né, escala mundial, possibilitar a comunicação interativa com informações e serviços personalizados e incentivar a colaboração de pessoas, integrar processos. Aqui existe uma figura no nosso lado direito do vídeo que mostra o que seria uma corporação, uma entidade, né, uma empresa. E como ela se dá dentro de uma rede. Ela teria uma empresa que seria a empresa principal, e ela, em torno dela gira toda uma rede, que seria as fábricas, os clientes, os fornecedores, os parceiros de negócios, né, e a estrutura dos grupos, né, que trabalham em torno dessa empresa, digamos, uma filial. Isso seria, né, uma ilustração de como seria essa rede. Como configurar uma rede doméstica? Na verdade, nós podemos utilizar também esse conceito se fosse para um outro tipo de rede, né, de acordo com a nossa necessidade. Nós precisaríamos, na nossa placa, né, de modem, nós precisaríamos de um switch ou um hub para poder fazer a conexão do cabeamento, né, de rede. Precisaríamos interligar os computadores que estão dentro da localidade, e com o próprio software, com o próprio programa do nosso computador, nós faríamos a configuração, né, dessa rede. Redes e sistemas. Alguns enlaces físicos, né, são necessários para a gente fazer essas conexões. Nós utilizamos um par traçado, que é utilizado ainda pelos sistemas telefônicos, que é o mais antigo, que seria essa primeira figura aqui. Temos o cabo coaxial, que é o de televisão, e o cabo de rede, que é feito através desses conectores aqui, né, com esse cabo, o par traçado. E as fibras óticas e rede óticas. Aí sim, né, para fazer essa distribuição em wireless, precisaríamos de as fibras ópticas, que seria um cabeamento mais sofisticado para fazer a transmissão. Porque para fazer uma conexão wireless, nós precisamos de uma maior velocidade, né? Nós precisamos de um cabeamento mais leve e mais durável, e que ele vai se adequar muito ao sistema que exige grande transferência e grande volume de dados. Então, para ter essa configuração de rede, precisaríamos de um cabo de fibra óptica. Como configurar e usar uma rede doméstica? E aí sim eu posso falar de uma rede menor, de acordo com a nossa necessidade, ou maior. Utilizamos os hubs. O que seria o hub? Hub é um aparelho que a gente está vendo aqui, que tem essas portas de entrada, e os cabos que são conectados ao hub, ele vai distribuir entre os computadores que estão na nossa rede.
Só que ele tem uma desvantagem em relação aos mais modernos, porque como ele era usado antigamente, ele distribuía essas informações de uma forma em que todos os computadores estavam conectados. Então ele não isolava cada computador ligado na rede. Nós temos o switch. Esse aparelho que nós estamos vendo aqui, ele tem várias portas, né? E várias portas que podem ser conectadas a ele, vai distribuir entre o servidor e os demais computadores. Aí sim nós vamos ter os protocolos de uma forma isolada. Isso para um local onde tem uma grande quantidade de computadores para fazer a distribuição. E o roteador. Esse roteador é um roteador um pouco mais, para uma configuração um pouco menor, mas ele tem a mesma função do switch, né? Ele é esse aparelho que tem os conectores. Nós poderemos também distribuir na nossa rede de forma isolada, né? Cada pacote de camada de dados, ele vai isoladamente até o servidor. Se tivermos uma rede um pouco menor, podemos utilizar os roteadores. As redes móveis, como a gente já havia falado, a rede wireless, que é uma rede que vai distribuir esse sinal de uma forma que não precise de um meio físico, né? Ela vai precisar utilizar, sim, né, um modem para fazer a redistribuição desse sinal. E quando o wireless estiver funcionando, ele pode distribuir para um notebook, para um computador, para mais de dois PCs, de dois computadores, né? As transmissões vão ser feitas de acordo com a sua repetição. Existe o cabeamento, mas na hora de retransmitir para os outros não é necessário de um equipamento físico. E para finalizar, né, vou passar um vídeo para vocês informando como se dá a nossa topologia de rede. É uma animação. Está um pouquinho lento aqui a conexão. Vamos ver.